Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e eu trouxe para vocês uma palavra que o Senhor Jesus Cristo colocou no meu coração e me ajudou muito nos últimos dias. Porque todos nós, irmãos, vivemos dias de muita opressão, muita tribulação. E nada melhor do que a palavra de Deus para nos guiar neste momento. É por isso que nós precisamos encher o nosso coração com a palavra de Deus, para que possamos suportar, para que possamos estar de pé. Assim, irmãos, se você ouvir esta mensagem e você lembrar de alguém, encaminhe essa mensagem para esta pessoa. Amém? Se essa mensagem for importante, compartilhe com outras pessoas. Também deixe seu like, seu comentário. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Então, o que eu vou falar aqui está em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 14, dos versículos 22 até o versículo 33. Então, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. A primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês sobre esse texto está no versículo 24, quando diz aqui que o barco estava no meio do mar e ele estava sendo açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida hoje, se talvez você esteja tendo lutas com relação à saúde, com relação ao emprego, com relação a problemas de diversas ordens. Eu não sei o que pode estar acontecendo com você hoje, mas eu tenho certeza de que todos os irmãos que estão sobre a face da terra estão vivendo um momento onde o seu barco está sendo chacoalhado pelas ondas, porque o vento é contrário. Nós estamos vivendo dias onde o vento, aquele vento que é espiritual, está muito forte, sendo contrário às nossas vidas, porque as trevas estão muito intensas sobre a terra. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, o mesmo que esteve lá naquele mar agitado com os discípulos, também está conosco. No versículo 26, vai dizer aqui que os discípulos estavam vendo Jesus caminhar sobre o mar e entenderam que era um fantasma, então tiveram medo. E isso também é o que está acontecendo com muitos irmãos hoje. Estão com medo de padecer, medo de morrer,
seja por questões de saúde, seja por questões de emprego, seja por questões de vai faltar o pão. As pessoas estão com medo de morrer. E esse medo é a brecha perfeita para que o inimigo venha trazer malignidade, para que o inimigo venha trazer prisão espiritual. Então, ali no versículo 28, Pedro, um pouco mais ousado do que os outros discípulos, pediu a Jesus: Senhor, me deixa caminhar por cima das águas com o Senhor. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus chamou Pedro. Jesus disse: Vem, Pedro, vem caminhar por cima das águas. E, parando aqui um momento com o texto, eu quero dizer que este chamado de Jesus também é para mim e também é para você. Caminhar por cima das águas, ou seja, diante de toda a situação que está acontecendo, Jesus nos chama a caminhar por cima das águas. Só que Ele não nos deixou sozinhos caminhando lá. Ele está bem na nossa frente e nós podemos alcançá-lo. E nós podemos até não agir como Pedro agiu. Porque Pedro, quando ele foi para cima das águas, a Bíblia diz no versículo 30 que ele sentiu o vento e teve medo por causa do vento. E quando ele então teve medo, ele deixou automaticamente de olhar para Jesus Cristo, porque Jesus, ele é Senhor de todas as coisas. Ou seja, ele está acima de todas as coisas. Então, tudo isso que nós estamos vivendo está debaixo do poder de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus tem poder suficiente para nos fazer caminhar acima das águas, mesmo que o mar esteja agitado, mesmo que o vento seja contrário, mesmo que hajam problemas, mesmo que haja risco, mesmo que haja ameaça de morte por parte das trevas. Não tenha medo, não tenha medo, para que você não fique preso espiritualmente, preso naquilo que o inimigo quer fazer com a sua vida. Jesus está chamando você. Ele disse: Vem. Assim também Jesus fez comigo. Ele me disse: Vem. E agora, irmãos, é a hora de que nós precisamos viver pela fé. Mesmo diante de todo e qualquer ataque das trevas que nós estamos sofrendo, viva pela fé. Eu tenho mais uma coisa para compartilhar com os irmãos, mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo. E eu espero, irmãos, que vocês recebam essa palavra no coração de vocês. Se você corre o risco de esquecer, anote essa palavra. Mateus capítulo 14. Anote o que Jesus disse ao seu coração e fique firme, porque é a vontade de Deus para a sua vida nestes dias. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus Cristo.